Bom, agora 11 horas e 42 minutos, a gente tem acompanhado também aqui as repercussões em relação à prisão de Bolsonaro, né? Ele começa a cumprir a pena de 27 anos de prisão e vai cumprir isso, pelo menos por enquanto, lá na Polícia Federal em Brasília. A gente vê as reações, inclusive, dos familiares de Bolsonaro nas redes sociais. Quem colocou hoje pela manhã foi o filho dele, Carlos Bolsonaro, que esteve lá ontem na sede da Polícia Federal, e ele diz discutir sucessão presidencial enquanto os maiores absurdos políticos se acumulam contra o maior líder do país, enquanto os heróis nacionais são presos de forma ilegal, é compactuar com a covardia e a tortura que esse regime impõe a milhares de brasileiros inocentes, é aceitar que, em breve, a Coreia do Norte deixe de ser apenas uma irmã ideológica para se tornar um espelho oficial do Brasil. Aqui a análise do Carlos Bolsonaro a respeito da repercussão. Já o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, traz ali na sua comunicação nas redes sociais o pedido pela anistia. Aliás, esse foi o recado que Bolsonaro mandou aos presidentes das casas legislativas ontem, quando os filhos dele estiveram lá. Ele mandou esse recado ao Alcolumbre e ao Hugo Mota, pedindo anistia. E aí Flávio Bolsonaro coloca lá, pela liberdade de todos os presos políticos, vamos lutar todos os dias por uma anistia ampla, geral e restrita. O Brasil precisa de paz. Nós estamos em contato neste momento com o senador Rogério Marinho, que é do partido de Bolsonaro, do PL do Rio Grande do Norte. Ele está conosco ao vivo para conversar e também trazer aqui a repercussão sobre a prisão do ex-presidente. Olá, senador. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabíola, Josias e Ronilson. Qual é o sentimento dos apoiadores de Bolsonaro? O senhor que é um aliado dele, né? Ontem, né, com o encerramento dessa história pelo Alexandre de Moraes e pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e o início do cumprimento da pena. Olha, apesar do fato de que ao longo dos últimos meses isso vinha sendo gradativamente posto como uma situação teoricamente irreversível, o nosso sentimento é um sentimento de indignação, é um sentimento de injustiça e é um sentimento de que há necessidade de não banalizarmos o que ocorreu, né? Nós vamos manter a chama acesa, vamos continuar lutando, né, na arena política, né, que é o que nos cabe, o que nos resta. Eu sou parlamentar. Nós estamos aqui todos os dias buscando a interlocução com os nossos pares, conversando com líderes partidários, com os presidentes das duas casas que pautam o tema, porque esta é uma prerrogativa do Parlamento brasileiro, definida pela Constituição Federal, buscando justamente que a anistia seja pautada, não porque um crime, na nossa opinião, foi perpetrado, mas uma injustiça foi cometida. E nós precisamos reconciliar o país. Então, nosso sentimento é um sentimento de indignação e de injustiça. Senador, a despeito do sentimento de indignação, o sentimento de indignação que tomou conta dos aliados, e no caso da família tem até questões mais emocionais, né? A reação é muito emocional em relação a esse desfecho do julgamento. A despeito disso tudo, há um certo pragmatismo político que leva determinados aliados do ex-presidente a considerar o fato incontornável de que é preciso lidar com a realidade, né? E a realidade impõe a escolha de um representante do conservadorismo na disputa presidencial do ano que vem. O senhor acha que há um prazo limite para isso? O senhor já refletiu a respeito? Já chegou a alguma conclusão sobre conveniência de nome? Se deve ser um governador desses conservadores? Se deve ser um familiar do presidente? Ou o senhor compartilha desta tese de que não é hora de discutir isso? Olha, Josias, nós fomos, todos nós, lançados nesse processo e estamos diante de um fato, pelo menos do ponto de vista judicial, consumado, né? Há, como eu disse na minha fala inicial,
uma solução que é a solução política. Então, nós estamos debruçados sobre ela. O período legislativo vai se exaurir, parece que no dia 17 ou 18 de dezembro, se eu não estou enganado, 17 ou 18 de dezembro desse ano. A partir daí vem um recesso e as atividades parlamentares só serão retomadas nos primeiros dias de fevereiro de 2026. Então, nós temos ainda um prazo para que nós tenhamos a possibilidade de trabalharmos aqui no Legislativo essa questão da anistia. Passado esse processo da anistia, e o que nós queremos é que o debate seja desinterditado, ou seja, que haja a possibilidade de que a tramitação do projeto ocorra, tanto na Câmara como no Senado da República. E cada parlamentar, de uma forma absolutamente tranquila e consciente, né, levando em consideração a sua visão de mundo, de país e os interesses que ele tem, que são legítimos, ligados ao seu eleitorado, diga de que forma ele quer se posicionar. Passado esse processo, é evidente que isso está muito claro, o Flávio, inclusive, já externou isso recentemente, eu já falei em vários momentos a respeito disso. Nós vamos ouvir o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro vai decidir, né, qual é o rumo que nós vamos tomar, né, qual é o aliado que será apoiado caso, de fato, ele precise apoiar alguém. Nós temos até o final do mês de março, Josias, que é o período que, de acordo com a legislação eleitoral, define a mudança de partidos políticos para disputar a eleição de outubro do próximo ano. Nós temos até julho do ano subsequente, agosto, julho, que é o prazo das convenções partidárias. E é evidente que, no momento oportuno, o presidente tomando a sua posição, indicando quem será essa pessoa, ou se ele próprio não puder, de fato, concorrer, nós estaremos todos juntos, porque essa pessoa, ou essa ideia, vai representar justamente senador, esse acervo de valores que nós defendemos. Agora, senador, a gente estava até conversando com o senador Isalci essa semana. Ontem, os filhos dele, quando saíram, falou que o pai estava muito mal. Assim, eles têm falado muito da saúde mental do ex-presidente Jair Bolsonaro. E acho curioso o senhor, por exemplo, quando fala, não, ele que vai decidir. Ele está bem para ter essa decisão, né, de quem deve ser o nome da direita a concorrer em 2026? Porque, pelo que a gente ouve, a saúde mental do presidente não está boa, né? Os próprios médicos disseram isso ao justificarem, inclusive, o que aconteceu com a tornozeleira eletrônica dele. Olha, Fabíola, eu estive com o presidente há 20 dias atrás. Como você sabe, né, para poder acessar o presidente havia necessidade, há necessidade ainda e autorização do ministro Alexandre de Moraes, que é quem, inclusive, após a determinação da sentença do trânsito em julgado, é quem vai executar a pena, ou seja, vai continuar com esse poder sobre o presidente Bolsonaro. Ele que foi julgado numa instância onde não há a possibilidade de se recorrer a uma instância subsequente, onde há claramente um desrespeito ao Pacto de San José da Costa Rica, da segunda instância recursal, né, o único presidente, ou ex-presidente, que está tendo esse tratamento absolutamente, eu diria, desumano e, na minha opinião, ilegal e oportunista, de conveniência. Mas, dito isso, e respondendo objetivamente a sua pergunta, o que os médicos disseram é que havia um estado de confusão mental em função da ingestão de medicamentos que haviam sido receitados por vários médicos que não haviam conversado entre si. Então, claro que esse é um processo que me parece momentâneo, fruto da pressão que ele vem sofrendo, do sentimento de injustiça que ele tem. Agora, nós esperamos que os medicamentos sejam estabilizados. O presidente, na oportunidade que estive com ele, discorreu com muita lucidez sobre o processo político. Ele é a maior liderança política da direita brasileira, da direita que aconteceu, que se consolidou no país a partir da sua eleição de 2018. Isso é respeitado, inclusive, por aqueles que, apesar de não fazerem parte do Partido Liberal, do PL, né, estão dentro do espectro da centro e do centro-direita. Né, e nós vamos aguardar o momento que é conveniente e oportuno para que essa decisão seja tomada. Mas eu lhe asseguro que até o final desse período
desse período legislativo, com certeza isso não ocorrerá. Nós estamos trabalhando pela anistia e eu espero que antes do final do período nós tenhamos a possibilidade de votar nas duas casas. Aliás, senador, o próprio senador Isalci, que eu conversei aqui, ele disse que o remédio, o melhor remédio para a saúde mental de Bolsonaro seria a anistia. O senhor concorda? Olha, eu diria para o Brasil, né? Porque o Brasil tem uma tradição de mais de 40 anistias. Essa é uma prerrogativa do parlamento brasileiro, né? E eu fico muito preocupado quando esse debate é interditado, não porque quem é contra ou a favor, porque é normal que haja visões do mundo diferentes. Eu, em especial, sou alguém que é adepto da democracia liberal, ou seja, eu acredito no debate, no contraditório, na pluralidade de ideias de pessoas que pensam diferente de mim. Mas eu acho que o Brasil precisa virar essa página. Houve uma série de exceções, os próprios jornais de maior circulação no país e a grande imprensa reconhece que a Constituição em vários momentos foi ultrapassada. Agora eles reconhecem dizendo, olha, isso foi importante para preservar a democracia. Então volta agora para a casinha. O que é paradoxal, porque quando o demônio sai da casinha é difícil colocar ele de volta. Então, em nome da democracia, se aviltou a democracia e os métodos democráticos. Eu vejo muita indignação contra Bolsonaro. Mas Bolsonaro foi alguém que enfrentou o sistema. Aliás, foi o único que o sistema tentou assassinar. Nos outros casos, a retórica, né, a discurso. No caso dele, a efetividade. Ele, de fato, levou uma facada e, em consequência dessa facada, 6 cirurgias. Então, ele tem comorbidades, ele tem problemas oriundos desse incidente, desse crime que foi perpetrado contra ele. Né? É alguém que combateu o sistema, né? Que não aceitou o aparelhamento da máquina pública, que não aceitou a conveniência com os campeões nacionais, que não fez acordo com os grandes órgãos de comunicação e paga um preço por isso. O sistema fechou-se contra ele e, inclusive, impediu que o 5º artigo da Constituição, em relação a eles, fosse implementado, os seus direitos individuais. Nós não tivemos o juízo natural, porque todos os outros presidentes foram julgados em primeira instância, ele foi direto para a terceira. Ele não foi julgado pelo pleno, foi por uma turma, que era praticamente uma câmara de gás. O volume de documentos que foram apresentados à defesa, mais de 7 terabytes de material, e o tempo que foi ofertado não permitiu paridade de armas. Né? O trânsito de julgados foi deferido agora sem que sequer os embargos infringentes fossem apresentados. Então, uma série de inovações na jurisprudência, todas elas no sentido de impedir que o presidente Bolsonaro possa se comunicar com a população. Há mais de 100 dias ele estava preso dentro de um outro processo, que ele sequer foi denunciado. As cautelares que lhe foram impostas não foram levantadas após a apresentação da denúncia. Então, uma série de problemas que, oportunamente, a própria história vai julgar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Senador, no âmbito do legislativo, há apoiadores do presidente que são mais emocionais, que, por vezes, até tomam decisões irrefletidas. Não é o seu caso. O senhor é um homem lúcido, expõe aí os seus pontos de vista com muita sobriedade. O que eu queria lhe perguntar é, objetivamente, dentro dessa linha de racionalidade, quem está obstruindo o trâmite da anistia no Congresso não é nenhum adversário do Bolsonaro. Quem está obstruindo são os partidos do Centrão. Decidiu-se que, em vez de anistia, deveria ser aprovado no Legislativo uma proposta de redução das penas, o que não retira o Bolsonaro da situação de preso ali na carceragem da Polícia Federal, porque se reduz a pena, muito bem, ele vai progredir para um regime aberto ou semiaberto num prazo mais curto, mas isso não o habilitaria a disputar a eleição no ano que vem. Então, esse é um dado da realidade. Não estamos falando de adversários, estamos falando do Centrão. Eu lhe perguntaria primeiro se o senhor considera que é isso que está acontecendo, efetivamente, que quem está bloqueando é o Centrão. No outro lado, esses partidários do presidente que são mais emocionais dizem, não, mesmo se for aqui, se chegar a proposta de redução de pena, nós vamos tentar aprovar uma emenda que inclua a anistia nessa proposta. E aí o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, simplesmente não pauta.
e ficamos nós nesse limbo. Isso não será resolvido neste ano, vai para o ano que vem. Primeiro, se o senhor considera que é isso, que é o Centrão que está obstruindo, e se o senhor considera que, prevalecendo este cenário, que parece muito sólido, se lá na frente, em março, como o senhor define ali, a data para uma decisão final, se o nome a representar, para representar o conservadorismo, deve ser um desses governadores, ou se o senhor acha que a hipótese de um familiar representar este segmento não deve ser excluída, um familiar do ex-presidente Bolsonaro? Bom, eu vou começar pelo final, Josias. Primeiro, eu acho que é importante que as pessoas tenham em mente que a eleição do próximo ano vai ser uma eleição em que nós vamos discutir visão de país, né? Qual é o país que nós queremos? Um país de um Estado hipertrofiado, ou seja, um Estado gigante, aparelhado, onde se gasta mais do que se arrecada, onde o projeto é a perpetuação do atual espectro político no poder, em detrimento de um projeto de país que haja sustentabilidade, né? Que nós tenhamos critérios éticos, morais na condução da política pública, onde a corrupção, né, ou a malversação de recursos, ou o aparelhamento da máquina sejam elementos espúrios a serem repudiados pela sociedade, ou a gente quer o oposto disso, né, para não me alongar muito. Então, quem representar esta visão, né, certamente terá nosso apoio. E o presidente vai ter a maturidade, vai ter a capacidade de nos apresentar a melhor alternativa no tempo oportuno. Eu estou colocando o mês de março como uma espécie de deadline temporal, que nós temos justamente, de acordo com a legislação, o período em que há mudança de partido em função das eleições do ano subsequente, né? Então, me parece que é um tempo razoável para que nós tenhamos uma candidatura que se prepare, que faça o debate com a consistência que se espera dessa candidatura, né? Que enfrente os problemas que o Brasil tenha e apresente soluções factíveis, né? Que possam, de fato, ser implementadas. O Brasil vai passar por um problema fiscal muito grave. Eu diria que há necessidade de um ajuste muito forte, e para que isso seja alcançado é necessário ter, sobretudo, compromisso, né, com o país, e não com o populismo exacerbado que caracteriza a atual administração. Em relação ao tema que você abordou inicialmente, dizendo que nós temos um problema ligado aos partidos de centro, eu tenho conversado com o presidente Hugo Mota, com o presidente Davi Alcolumbre, com líderes de partidos os mais diversos, inclusive aqueles que fazem parte do centro, assim denominado pela imprensa, né, os partidos que estão ali no espectro intermediário entre a direita e a esquerda, né? E o sentimento mais comum é de que determinadas alterações na lei não seriam aceitas pelo Supremo Tribunal Federal, numa completa inversão, né, do que se espera do Legislativo. Tá? Eu estou transmitindo para os senhores o que eu ouço, né, e inclusive é verbalizado por alguns até na própria imprensa, tá? De que não vamos fazer dessa forma, não vamos por esse caminho, porque poderá haver uma declaração de inconstitucionalidade. Isso solapa, isso fere de morte a democracia e o princípio da separação entre os poderes. Os poderes necessariamente precisam ser independentes e harmônicos entre si, mas cada um tem as suas prerrogativas. E o Supremo Tribunal Federal só deverá agir caso seja provocado numa ação direta de inconstitucionalidade no momento oportuno. Cabe ao Legislativo se debruçar sobre o tema. Se o projeto que o deputado Paulinho Freire hoje tem sobre a sua égide for um projeto que leve em consideração apenas a dosimetria de penas, que me parece que é uma prerrogativa do próprio Judiciário. Nada impede, me desculpe, só para concluir o meu raciocínio, nada impede que no trâmite do processo legislativo, aliás, isso está dentro da nossa forma de agir, que o partido apresente uma emenda corrigindo, melhorando, modificando o projeto. Isso faz parte do processo legislativo. Agora, não tem que ter medo desse processo. Agora, e quem tem voto vai ganhar, quem não tem voto vai perder. Agora, senador, assim deve ser.
Senador, não, Pois é não, que Fabio. há esse otimismo em relação, otimismo, ou pelo menos essa pressão, o pedido da anistia, mas assim, Hugo Mota rompeu com o líder do PL, do seu partido, ontem por WhatsApp. Não conte mais comigo para nada, né? Foi o que ele mandou. Tem até na coluna da Mônica Bergamo isso. Abre aspas, não conte mais comigo para nada. Quer dizer, o senhor acha que vai realmente ser colocado em pauta isso, a anistia? Porque há esse rompimento do Hugo Mota com o presidente do PL. O próprio Hugo Mota falou que não vai colocar isso em pauta. Da onde vai sair, então? Olha, Fabio, eu tive a oportunidade de falar com o presidente Hugo Mota ontem, tarde da noite. Eu acho que talvez tenha sido outra pessoa que tenha falado com ele ontem. E até comentei essa notícia, né, que estava acho que é no Estadão, se eu não estou enganado. Não, é na Folha de E São ele me disse, Paulo. olha, Na Folha de São Paulo, da Mônica Bergamo, isso. Desculpe, eu peço perdão. Imagina. Mas o fato é o seguinte, que eu comentei com ele e ele disse, olha, isso não é possível, um presidente da Câmara não deve ter esse problema com o líder do maior partido. Eu disse, não, isso foi um problema que eu tive com ele, mas eu supero isso e tal. Então, ele já nos colocou ontem, inclusive, que isso é passível de ser superado. Hoje pela manhã eu conversei com o deputado Sóstenes. Ele, inclusive, deve ter tido uma conversa com o presidente Hugo hoje pela manhã. Então, isso foi um momento aí da aspereza natural do debate político, em função, inclusive, da tramitação do projeto das facções, né? Onde os ânimos se acirraram, mas eu não tenho dúvida que isso já foi superado. Esse incidente. Incidente, né? Porque mandou um zap, não conte comigo mais para nada. A crise não está só com o governo, está também com a oposição. Bom, posso ir? O Ronilson quer fazer a pergunta, não quer fazer, Ronilson? Vai que é tua, Ronilson. Uma pergunta simples, que sempre volta essa história da ideia da anistia, né, como algo para reconciliar o país. E em todas as pesquisas mostram que a maioria da população é contra, né, a anistia, ou a anistia pelo menos geral e restrita, então grande parte da população. Então, o que vem em mente para imaginar que o Brasil precisa dessa anistia e que a anistia tem essa capacidade? O que isso quer dizer quando se fala que a anistia vai reconciliar o país, uma vez que as evidências mostram muito mais que a maioria das pessoas, inclusive, imaginam que o país vai ser reconciliado com os responsáveis pelo que aconteceu no 8 de janeiro, por exemplo, serem devidamente responsabilizados. Há dúvidas sobre penas, mas não que deva haver uma anistia como algo a apagar tudo o que aconteceu. O que se tem em mente com a ideia de reconciliar o país a partir da anistia? Bonilson, primeiro, a nossa tradição, são mais de 40 anistias que o Brasil estipulou, determinou, permitiu ao longo dos últimos anos, a partir da nossa proclamação de república. Aliás, os anistiados de 79 são aqueles que estão no poder hoje, né? Por crimes muito mais graves que foram assim anistiados, houve a reconciliação e o campo da disputa passou a ser o campo da política, né? Nós, na semana passada, por exemplo, por ocasião da conversão da prisão do presidente de domiciliar para a prisão definitiva no prédio da Polícia Federal, 17 páginas, eu tive cuidado de lê-las, um parágrafo sobre a questão da tornozeleira e 10 ou 12 o relatório e 10 ou 12 sobre o fato de que um culto havia sido convocado de vigília e que isso poderia gerar uma comoção, um risco de fuga. Quando Lula foi preso, ele se refugiou no Sindicato dos Metalúrgicos e o discurso que ele fez inclusive está nas páginas dos jornais, hoje inclusive eu li na Veja, onde ele fala, vamos queimar pneus, né? Vamos manter a condição, enfim, ele faz um repto à resistência civil. Aquilo na época foi considerado uma ação democrática de alguém que estava resignado com a pena que ele considerava injusta. Hoje, se chamar para um culto é um crime, né, passível de
de uma prisão mais grave. Se fala da tornozeleira. A tornozeleira aconteceu de 1 hora da manhã, umas 8 minutos da madrugada, e foi trocada de 1 hora e meia da manhã. A decisão do Ministério Público veio de 1h40. A polícia estava na porta do presidente Bolsonaro às 6 horas, a decisão já estava tomada. Ele ia ser preso pelo culto. Aí a gente vai começar a discutir liberdade religiosa, direito de reunião, são fundamentos da nossa Constituição. Quando se fala que a população é contra a anistia, depende da maneira como você formula a pergunta. Né? Qualquer instituto de opinião, ele pode formular a pergunta de tal forma, eu não vou dizer que induza uma resposta, mas que de alguma maneira pesa na maneira como a resposta é dada, eu não tenho dúvida nenhuma. O senador, não, eu tenho 62 anos de idade. O senhor tem bastante... Eu tenho 62 anos de idade e quase 40 anos de política. Sim. Tá? Então, assim, nós trabalhamos dentro da perspectiva de que tem que se virar uma página, porque quando aconteceu a prisão do presidente Bolsonaro, deixou-se de falar do Banco Master, deixou-se de falar da questão da COP30. Aqui no UOL a gente não deixou, não, senador. Na nossa página estava lá uma reportagem que era das mais lidas. Agora só uma questão. Eu imagino, mas vocês foram submersos por uma notícia que foi muito mais importante. Que é muito importante. Agora, o senhor acabou de falar... Isso perdeu a atração. O senhor até estava falando agora sobre o que motivou a prisão do Bolsonaro, né? E a gente até trouxe reportagem sobre isso, que realmente a decisão tinha sido tomada por conta da vigília, que foi chamada por Flávio Bolsonaro. Mas eu só gostaria, já que o senhor estava falando da sua experiência política, e realmente o senhor tem uma longa experiência política e conhecida em Brasília, o senhor não acha de extrema gravidade o que o ex-presidente fez com a tornozeleira eletrônica? Porque o que a gente estava até conversando aqui com os técnicos da área, né? Essa violação da tornozeleira eletrônica, o que ele disse, meti ferro quente, toda queimada. O senhor não vê como grave essa situação e essa imagem? Olha, se você descontextualizar, Fabíola, não tenho dúvida. Agora, se você colocar dentro de todo o contexto do que estava ocorrendo, o presidente, você deve ter visto como eu e escutado como eu escutei, né, o áudio, que aliás vazou, né, inopinadamente, tudo vaza de forma seletiva na Polícia Federal, quando é conveniente, né, para expor a imagem de quem eventualmente é necessário expor, né? Então você vê que a voz do presidente nitidamente não está normal, né? E ele estava sob efeito de medicamentos e ele não tentou romper a cinta. Você pode ver no vídeo que a cinta está intacta. Ele fala que imaginava, e isso ele tem confidenciado às pessoas que eu visitava, que ele imaginava que poderia ter uma escuta. Ele mexe naquela capa, na caixinha, não mexe na cinta. Outra coisa, é um crime impossível, Fabio. Eu estive com o presidente, é um condomínio, na frente da casa dele, dentro do condomínio, tem um carro da Polícia Federal. Em frente ao carro da polícia, tem alguém filmando quem entra e quem sai. A vigilância é 24 horas, inclusive com drones. Atrás da casa dele tem um outro carro da Polícia Federal. Ele ia fazer o quê? Ia ser o MacGyver, ia se teletransportar, né? Ia baixar um helicóptero lá dos marines americanos e ia levá-lo, a despeito da vigilância. Nós temos mais de 170 mil pessoas com tornozeleiros no Brasil. Qual é o tornozelado que tem a vigilância que o presidente Bolsonaro tinha? Então, não satisfeito em colocar uma tornozeleira nele, se instituiu uma vigilância 24 horas da Polícia Civil e Federal. Então, se dizer ou se alegar que o fato dele estar sob efeito de medicamentos, mexendo na caixa, não na cinta, significava a possibilidade de fuga, é o crime impossível. Mas é evidente que a ruptura dessa caixa, por si só, né, demonstra que há uma gravidade do processo, mas demonstra muito mais que a pressão que está sendo feita sobre o presidente, os remédios que ele tomou, levou a um colapso momentâneo dele. Senador, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Importante ter sua voz aqui no nosso All News. Uma boa tarde para o senhor e até a próxima. Obrigado, Fabíola. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima a vocês. Um abraço.